E a gente abre o MG2 de hoje falando de uma entrevista que o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, concedeu a uma rádio em Belo Horizonte. Ele apontou o governador Valadares e Teófilo Otoni como as cidades que mais preocupam o governo de Minas no combate à Covid-19. E por isso eu vou conversar agora com Caio Mourão, direto de Governador Valadares. Caio, boa noite para você. Como é que repercutiu essa entrevista aí na região? Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que acompanha o MG2. Carol, a gente foi surpreendido com essas declarações do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais durante o dia hoje. Essa entrevista foi concedida à Rádio Super de Belo Horizonte e, claro, repercutiu com muita preocupação em Governador Valadares e também em Teófilo Otoni. Por quê? Como o secretário de Saúde apontou, o secretário de Estado de Saúde apontou, que Governador Valadares e Teófilo Otoni preocupam porque em ambas cidades, que são polos das suas respectivas regiões, elas não contam com o número de leitos suficientes, ou então com poucos leitos em comparação com as outras regiões, com as outras grandes cidades do estado de Minas Gerais. Então esse é o grande motivo da preocupação do governo do estado. Claro que depois que a gente ouviu essa entrevista do secretário de Estado de Saúde, a gente foi atrás dele para que ele pudesse gravar e falar com a gente, com o público das regiões de Teófilo Otoni e Valadares sobre esse problema. Então, a gente fez algumas perguntas e o secretário respondeu a todos os nossos questionamentos. A primeira pergunta que a gente fez ao secretário Carlos Eduardo Amaral foi a seguinte: já que Governador Valadares e Teófilo Otoni são preocupações por conta dos poucos leitos nas respectivas cidades, se o governo do estado alinhou com as prefeituras de GV e de Teófilo Otoni alguma estratégia para atacar esse problema. Vamos ver o que o secretário respondeu. O governo do estado de Minas Gerais ele realizou a elaboração do plano de contingência estadual do enfrentamento do coronavírus. Na verdade, esse plano era uma diretriz macro-regional, uma diretriz para todo o estado. Baseado nisso, nós orientamos que cada macro-região do estado, isso inclui a região de Teófilo Otoni, a região de Governador Valadares, alinhasse e fizesse um plano de contingência regional, ou seja, macro-regional. Nesse plano, nós temos por objetivo qualificar e escolher cada hospital que vai estar em relação com o Covid, com o enfrentamento ao Covid, e cada um desses hospitais ele será definido como um hospital ou para leito clínico ou para terapia intensiva. Baseado nesse plano é que nós vamos ter uma ideia exata de qual a necessidade de aumento da capacidade hospitalar de cada uma das regiões. Pois é, então pensando nessa questão do número de leitos, a gente fez um questionamento muito direto ao secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais sobre obras paradas na nossa região. Por exemplo, em Governador Valadares existe um hospital regional com a obra parada em estágio já avançado, já quase que em acabamento. Então, nós questionamos, secretário, essa obra do Hospital Regional de Governador Valadares, ela vai ser concluída para o combate à pandemia do Covid-19? Vamos ver a resposta. Quando nós falamos sobre o enfrentamento do Covid, nós temos que ter a ideia que nós estamos falando de uma epidemia que vai ter seu pico ou em um mês ou no máximo em 2 meses. Ou seja, não há tempo hábil para se acabar nenhuma obra do estado. Mas essas obras são importantes e o governo do estado de Minas Gerais tem a intenção sim de concluí-las. Mas nesse momento o que nós temos é o foco no plano de contingência para abrir leitos que são leitos hoje que já estão operantes, leitos que tenham pouca necessidade de adaptação para que eles venham estar rapidamente prontos e atender a sociedade. Apesar de ter apontado claramente Governador Valadares e Teófilo Otoni como as grandes preocupações do estado de Minas Gerais no que diz respeito à Covid-19, o secretário ele amenizou na entrevista dada à rádio durante o dia, falando que os números de casos nas duas cidades ainda não tem tantos casos ainda, tanto em Valadares quanto em Teófilo Otoni. Mas a gente também questionou o secretário sobre isso, já que só no final de semana, em Valadares, foram 2 óbitos confirmados. São quase 700 casos suspeitos. Já que preocupa o número de leitos nas duas cidades, a nossa pergunta foi a seguinte: secretário, existe alguma prioridade para as cidades mais críticas no que diz respeito a mandar para essas cidades testes rápidos? O secretário respondeu a isso também. De uma forma geral, quando nós falamos em testes, esses testes eles não têm uma relação
com o número de leitos ou com a possibilidade de ter mais ou menos casos. Nós não podemos pensar assim. Os testes são para diagnóstico, mas o que evita os casos, o aumento dos casos, é o cuidado com a sociedade, é o isolamento social. Eu gostaria de deixar um recado aqui. É fundamental, é muito importante que toda a sociedade do estado de Minas Gerais, toda a sociedade da região leste ou da região nordeste do estado, lembre que o isolamento ele é a única forma de nós reduzirmos o grupo de casos, reduzirmos o pico de casos. Então, ficar em casa, manter o distanciamento social, não ficar perto de pessoas, manter uma distância de 2 metros, lavar as mãos, usar máscaras é fundamental. Então, eu gostaria de convocar toda a sociedade a participar disso. Se eu me protejo, eu estou te protegendo. Eu espero que você se proteja para proteger toda a sociedade. Pois é, a gente foi atrás da Secretaria de Saúde Municipal de Governador Valadares para se posicionar sobre as declarações, do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais. Claro que a gente quer o posicionamento também do município de Governador Valadares. Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Valadares disse que a secretária de Saúde não ia poder nos atender, mas nos respondeu por meio de nota. Eu vou dar uma resumida nessa nota. A Prefeitura informa que tem leitos de retaguarda sendo criados na cidade, além, claro, dos leitos que já estavam disponíveis na rede pública, que a Policlínica se tornou um centro de referência para pessoas suspeitas serem avaliadas para saber se tem a Covid-19 ou não. A Prefeitura também disse que profissionais da área pública e particular da saúde do município estão sendo treinados com todos os protocolos do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Como a gente falou dos números, o boletim também foi publicado com a atualização dos casos de Valadares. Eu vou passar aqui para a gente poder se informar direito. São 675 casos suspeitos em Valadares, 25 a mais do que ontem, que eram 650. 4 casos confirmados da Covid-19 em Valadares, assim como também tem 2 óbitos confirmados na cidade, além de mais um óbito em investigação. E uma última informação referente a Governador Valadares: as aulas estão suspensas até que o governo do estado declare que as aulas estaduais vão poder retornar. Carol, a gente segue acompanhando essa situação da Covid-19 em Valadares. Eu volto com você. Pois é, né, Caio? Já passou da hora de Valadares de fato ter um hospital regional, porque o municipal que existe aí e que faz esse trabalho de regional acaba ficando muito sobrecarregado. E ainda bem que a Policlínica está bem pertinho, né? Obrigada, boa noite para você.